Olá, meus alunos do sétimo ano. Vamos para o nosso resumão, tá? Vamos começar com o judaísmo. A gente está falando de líderes religiosos e no judaísmo existe duas pessoinhas, duas lideranças que muito importantes, são referências mesmo para o judaísmo, que são Moisés e o rei Davi. Moisés é aquele profeta que Deus escolheu para libertar os hebreus da opressão dos egípcios, né? E levá-los à terra prometida. Moisés foi quem estabeleceu, né, aquela aliança com Israel e transmitiu de Deus, né, com Israel e transmitiu os seus mandamentos, tá? E Davi foi admirado pelos judeus porque ele foi um rei justo, devotado a seu povo, reconhecido por ter escrito os salmos também, né, que compõem o Terrilim, chamado de Livro dos Salmos na Bíblia, né? E também pela liderança militar que exerceu. Ele conseguiu vencer os filisteus, que eram povos vizinhos, que cobravam altos impostos dos hebreus, e fortalecer também o reino de Israel, tornando Jerusalém o principal centro administrativo da região da época. Então, esses dois líderes foram muito importantes para o judaísmo. Nos líderes do cristianismo, a gente viu que o cristianismo ele se dividiu ao longo da história, né? Se dividiu em diferentes segmentos. Primeiro segmento é o catolicismo romano, depois o ortodoxo, né? A cisma do Oriente, eles se dividiram. O cristianismo do Oriente, né, ele não aceitou algumas coisas do cristianismo católico, principalmente, né, a liderança aqui, ó, do Papa, certo? E aí eles acharam que eles mesmos é que tinham que escolher o seu líder, né, de cada região ali do seu cristianismo, então escolhiam ali o patriarca, né, para liderar a sua igreja. E o protestantismo, tá? E outros. Cada uma dessas denominações tem o próprio líder, certo? Então foram esses três segmentos a divisão aí do cristianismo. A Igreja Católica Romana tem o Papa, né, como à frente da Igreja Católica. A Igreja Ortodoxa, o líder supremo é o patriarca, né, ó, chamado de patriarca. E na Igreja Protestante, os líderes religiosos podem ser pastores e pastoras também, né, e outros cargos, né, de hierarquia ali dentro da igreja. Nós também vimos os líderes do islamismo, né? O islamismo é aquela religião fundada por Mohammed ou Maomé, né? E aqui a gente tem alguns títulos referentes ao islamismo, aos líderes do islamismo, né? Então a gente tem os califas, né? Califa significa sucessor. Então, por muito tempo após a morte de Maomé, os califas, né, eram os sucessores, os que lideraram aí depois da morte de Maomé. Só que depois esse título ficou só simbólico, não tem mais isso, né, em algumas partes, não tem mais o califa. O sheik significa ancião. Então, todas aquelas pessoas que têm mais sabedoria, né, são os sheiks. O ayatollah são os juristas, né, os juristas islâmicos, aqueles que lidam com a lei. Já o imã está aqui nessa imagem, ó. Ele está orientando um garoto nas escrituras sagradas do islamismo, no Alcorão. Então, o imã é o que coordena as orações, o que guia nos assuntos espirituais. E o Mulan e o Lemã. Esses aqui, né,
são chamados de senhor-chefe ou de conhecedor, né? Aquele que possui o conhecimento, dependendo do grupo islâmico que pertencer. Por exemplo, se for xiita, é senhor-chefe, né? Que os xiitas acreditam que o sucessor, né? Os califas, o sucessor de Maomé, devem ser da linhagem, né, sanguínea e da família do Maomé. Já os sunitas consideram aquela pessoa que é mais apta para ser o líder, não precisa ser descendência do Maomé, podem ser pessoas escolhidas, então por isso que ele contém o conhecimento, né? O conhecimento adquirido por ele, certo? Chegamos ao budismo, né, aos líderes religiosos no budismo, e Siddhartha Gautama, que é o Buda, né, esse título significa o iluminado, acompanhou os monges durante sua jornada, né, tem suas cabeças raspadas, que é comum, né, em monges e monges do budismo, e usam essa roupa laranja, mas existem outras, né, outras vestimentas. O importante aqui, o mais importante desse nosso texto é que no budismo tibetano, do Tibete, né, ser lama significa ser guru. Então é aquele mestre, aquele professor respeitado, né? E o Dalai Lama, que é o chefe de estado e líder espiritual também do Tibete, significa, esse termo Dalai Lama significa um professor cuja sabedoria é profunda como o oceano. Né? Então, o respeito das pessoas por um Dalai Lama, por um Lama, é enorme, né? É profundo, certo? E chegamos ao nosso último slide, que é líderes religiosos do Candomblé e da Umbanda. O líder religioso do Candomblé e da Umbanda é chamado, na maioria das vezes, de pai de santo e mãe de santo. Só que o pai de santo é chamado de babalorixá, tá? Esse baba, né, significa pai, certo? E orixá é aquelas representações, né, das forças da natureza. Então, pai que ajuda, né, a você a se conectar com essas forças da natureza, babalorixá. E a mãe, a mulher, também pode ser, né, a líder do candomblé e da umbanda, é chamada de ialorixá. Cuidam das pessoas, participam das atividades do centro, né, do terreiro, enfim. Babalorixá e Ialorixá são os líderes do candomblé e da umbanda. Gente, esse é o final do nosso resumão. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui nos comentários seu nome, sua turma, aquilo que o slide ajudou, né? O resumão ajudou a você nas questões, o que é que você não estava em dúvida, o que é que você gostou de saber. E deixa o like, certo? Deixa o like aí para fortalecer aqui o nosso trabalho, tá certo? Beijo para vocês e até a próxima!